Saudações, pessoal. Para a gente fazer a solução da atividade de física sobre corrente elétrica. Bem, a primeira questão pedia para assinalar a alternativa que apresenta corretamente a unidade utilizada para determinar a corrente elétrica, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Se relembrar, quando a gente viu o Sistema Internacional de Unidades, a unidade padrão para a corrente elétrica era ampere, né? A gente já viu até um vídeo, foram 2 vídeos que determinava isso. Então a letra E. 2. A corrente elétrica nos condutores metálicos é constituída de... Como é que fica essa corrente elétrica? Vamos lá, letra A. Elétrons livres no sentido convencional. Lembra que o sentido convencional é aquele que foi adotado por padrão, ou seja, o sentido contrário. O sentido real era um e o convencional era outro. Então, a corrente elétrica nos condutores metálicos é no sentido convencional? Não, né? É no sentido real, na verdade. Convencional é contrário. B. Cargas positivas no sentido convencional? Não, porque cargas positivas não se deslocam. C. Elétrons livres no sentido oposto ao convencional? Sim, seria essa, porque o sentido convencional é o contrário ao real. Você está dizendo que é o sentido oposto ao convencional, é porque é o sentido real. Então é a letra C. D não era porque cargas positivas no sentido oposto ao convencional, não é porque não são as cargas positivas, são só os elétrons livres. Letra E, íons positivos e negativos fluindo da estrutura cristalizada do metal. Também não. Seria realmente a letra C. 3. Admitindo-se os gráficos representantes da intensidade da corrente elétrica em função do tempo, determine o tipo de corrente elétrica em cada caso. Aí, pessoal, é aquela que trata da corrente contínua e da corrente alternada. Tá simples aí, né? Alternada é aquela que sobe e desce. E a contínua é aquela que vai em linha reta. Então, nesse caso aqui, essa primeira aqui é alternada e a segunda é contínua. 4. Observe a gravura abaixo, onde um circuito elétrico formado por uma pilha e 2 lâmpadas é ligado. Qual o sentido dos elétrons livres que formam a corrente real e qual o sentido convencional? Bem, o sentido real é aquele que os elétrons livres saem da carga negativa para a positiva, né? E o convencional é o contrário, é quando os elétrons livres vêm da positiva para a negativa. Então quem se desloca não são os elétrons, as cargas negativas. As cargas negativas estão aqui. Obrigatoriamente ela tem que fazer esse percurso, o real. O convencional é o contrário, seria isso, né? Mas o convencional é só por convenção, porque a carga positiva não se desloca. Se o sentido é esse, nós vamos dizer o quê? Que o sentido real é da carga negativa para positiva, ou seja, de A para B. E a convencional é o contrário, de B para A. Seria o sentido da corrente elétrica real, passa de A para B, já que os elétrons livres saem do polo negativo para o polo positivo. E a corrente convencional é contrária à corrente real. No caso, passa de B para A, vindo do polo positivo para o negativo. 5. Determine os efeitos da corrente elétrica predominante em cada uma das situações apresentadas na figura abaixo. Que efeito nós vemos aqui nessa lâmpada? É o efeito luminoso. No ferro elétrico é o efeito térmico. Nesse rapaz tomando uma descarga elétrica, o efeito fisiológico. Nessa bateria aí, um efeito químico. E no último caso é o efeito magnético. Bem, pessoal, essas são as questões. Acredito que vocês tenham respondido a maioria da forma correta. Abraço, até a próxima.